tudo bem? Então, vamos começar a nossa mesa, né, sobre sustentabilidade e as empresas e o mercado de consumo. Para todo mundo ficar até o final, eu vou sortear, no final da apresentação, 2 livros, tá? Que é o meu livro, Consumo Verde, e essa abelhinha que representa a nossa ONG, que ela foi feita na técnica japonesa amigurumi, um coletivo lá de Cubatão. Então, vocês vão ficar com a nossa abelhinha aqui. Então, estou eu, Fernanda, Marcelo e Ricardo aqui. A gente vai fazer uma apresentação rapidinha de cada um. Então, assim, eu tenho mais de 30 anos de experiência como executivo, tenho a formação tradicional de administração de empresa, mas trabalhei na indústria de comunicação, de televisão, no Brasil e nos Estados Unidos por 30 anos, e há 5 anos atrás eu resolvi deixar de ser um executivo com cadeira. E está um barulhão lá, né? Olha, tá difícil, né? Para quê? Para ser um executivo sem cadeira, me dedicando com o terceiro setor. Então, eu trabalho com 2 ONGs. A gente tem uma escola que atende crianças de 5 a 11 anos em Ribeirão Preto. A gente criou o projeto Polinizar Educação, que é empreendedorismo social. Também trabalho escrevendo, né? Escrevendo livros, sou articulista de propaganda e marketing. Faço mentoria de startups e a ideia é fazer muito empreendedorismo, isso que estamos aqui. E daí, o que a gente tem aqui? A gente tem o Marcelo, a Fernanda e o Ricardo, que eles vão se apresentar rapidinho. E qual que é a dinâmica que a gente vai fazer? A gente faz essa apresentação, depois, cada um aqui vai falar por 5 minutos para a gente conceituar um pouco esse assunto da sustentabilidade, que é muito complexo, né? Acho que é um assunto muito complexo, então eu vou fazer uma apresentação geral. Vocês vão ver que a gente tem especialistas maravilhosos aqui, né? Então, o Ricardo vai falar sobre florestas, ele é um botânico, então depois vocês vão fazer muitas perguntas para ele. Fernanda é especialista em mercado de carbono e Marcelo em projetos sociais, né? Então, começa aí, Marcelo, fala de você. Bom, muito boa tarde a todo mundo que está aqui, muito feliz de poder estar aqui, meu primeiro festival do Clube de Criação, mas muito feliz de estar aqui, boa tarde para quem está em casa também assistindo. Bom, eu sou Marcelo Rocha, tenho 26 anos, sou fundador do Instituto AICA, uma organização que pensa mudanças climáticas a partir de um olhar racial, a partir de um olhar de gênero e a partir de um olhar de territórios. Porque não tem como a gente abordar as questões de clima, e até quando a gente fala de desafios, o principal desafio é as pessoas entenderem que tudo isso faz parte da sociedade que a gente está vivendo, faz parte, somos natureza no processo. E hoje a missão do Instituto AICA é muito fazer isso, dialogando diretamente com as pessoas que são mais atingidas pelas mudanças climáticas. Então, pensando nas favelas, a gente tem projeto em Recife, estamos trabalhando com Manaus, Rio de Janeiro e alguns outros lugares, mas sempre pensando em como trazer a juventude para essa pauta e como engajar a sociedade que às vezes não tem acesso a essas discussões, principalmente as discussões internacionais, as discussões de mercado de carbono, as discussões da UNFCCC e de outros lugares. Além disso, hoje eu sou conselheiro diretor do Greenpeace Brasil, então estamos aí junto nessa organização que tem 30 anos, construindo, muito mais velha que eu, mas estou aí nesse conselho do Greenpeace, construindo também esse lugar, de trazer essa ótica de pensar a favela, e também estou hoje como membro consultor do Pacto Global da ONU em Net Zero. Então, todo o processo de descarbonização junto com as empresas do Pacto Global da ONU no Brasil também estou junto nesse processo. E é isso, um prazer estar aqui com vocês. E vamos seguir nosso papo daqui a pouco, a gente tem muita conversa aí. Legal. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu estou muito feliz aqui de fazer parte dessa mesa. Eu sou formada em publicidade, então passei 4 anos de graduação tendo o Festival de Criação como referência. E é muito importante, muito legal para mim fazer parte desse momento. Eu sou a Fernanda, trabalho na MOS. A MOS é uma startup que ajuda outras empresas a se tornarem carbono neutro. Nós atuamos no mercado de créditos de carbono, preservando a floresta, né, construindo e desenvolvendo projetos de conservação na floresta amazônica, que é o nosso foco. E hoje eu quero muito aqui discutir com vocês não só esses desafios, mas também entender como manter a floresta de pé pode ser uma solução e as empresas podem fazer parte dessa jornada. Então é isso, muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou Ricardo Cardim, obrigado pelo convite. Eu sou botânico e paisagista
E eu trabalho com uma coisa da sustentabilidade que ainda é muito pouco falada no Brasil, né? Que é a questão do meio ambiente urbano, ou meio ambiente onde estão as pessoas. A nossa luta, ativismo, é principalmente que é interferir no cotidiano direto das pessoas, mas ligado à floresta, ligado à biodiversidade. E a gente tem feito várias ações nesse sentido, e é isso que eu quero trazer um pouco, porque eu acho que as marcas ainda pensam muito pouco nesse sentido, nem arranham direito. Vamos lá? Então, a luz apaga um pouco aqui ou não? Você consegue apagar? Quem que é de agência de propaganda aqui? Todo mundo? Vamos só... Como as telas estão dos lados opostos, eu vou falando aqui, vocês vão olhando ali. Agora, você consegue apagar a luz do teto ou não? Não? Vai assim mesmo? Então, vamos lá, gente. Então, eu acho que eu vou começar a conceituar um pouquinho essa questão do desafio para as empresas, né, da construção do mercado sustentável. E eu acho que tudo começa com diagnóstico, né? Então, tem uma tal de ciência climática, que ela tem falado para a gente o seguinte: o aumento dos gases do efeito estufa vem causando aquecimento global. É difícil falar de aquecimento global como num dia frio que nem hoje, né? Mas acho que todo mundo entende o que é o aquecimento global. E esse bendito aquecimento global, ele faz o quê? Ele faz o aumento dos eventos extremos. Há 3 anos atrás, se eu fosse fazer uma apresentação dessa, falar de eventos extremos era uma coisa meio teórica. Então, as pessoas ouviam coisas longe do cotidiano, né? Então, eu fiz uma sequência de fotos aqui, que foram as fotos ambientais premiadas nos últimos anos, para a gente falar um pouco disso e falar de 4 elementos: ar, água, terra, fogo, né? E falar de reação e contra-reação, né? Que acho que quando a gente mexe, e o Ricardo conhece melhor do que qualquer pessoa, assim, quando você mexe com o ecossistema, com aquela lógica do meio ambiente, ele reage, né? E o que acontece? Quando a gente vê ar e água, né? Então, assim, o número de tornados, furacões e ciclones vem aumentando de uma maneira absurda nos últimos 3, 4 anos. A gente viu o que aconteceu no Sul agora. Agora, o que se discute pouco é a relação desses eventos com a crise econômica, e o que se discute menos ainda são os aspectos sociais que a gente está começando a plantar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto são as águas, né? Então, a gente começa a viver chuva de mais e chuva de menos, né? E a gente começa a viver aumento do nível do oceano. E quando alguém fala, vai subir 10, 20 centímetros, não é de uma forma linear, né? Então, tem regiões que sofrem mais do que outras, né? A gente começa a ver isso. Áreas produtivas começam a ser inundadas, né? É interessantíssima essa foto aérea dessa fazenda, onde não existe mais pasto, não existe mais fazenda, e os bois estão nadando, né? Essa foto aqui ela é interessante, prestem atenção. Tem uma lagoa lá embaixo, tem uma área de comporta, choveu muito num rio pequeno, olha como ficou. É engraçado o seguinte: há 4 anos atrás a gente olhava isso, não chamava muita atenção. Virou corriqueiro. Eu nasci numa cidade pequena do interior do Paraná, a minha cidade tem uns 170 anos, passa um rio pela cidade. Há 10 anos atrás aconteceu isso. E você fala com todo mundo da cidade, nunca tinha acontecido. Então, a gente começa a conviver com algumas coisas estranhas, né? E começa também a conviver com falta de água, né? Essa foto, para mim, ela é maravilhosa, né? Essa foto aérea dessa menina, né? Com essa carinha. E as 2 latas vazias, né? Eu acho que mostra como a água faz falta. Essa foto também, acho que ela chama a atenção como o homem é pequeno quando frente ao fogo. Tem um helicóptero pequenininho que vocês não vão ver, estão ali, parece um mosquitinho, né? Agora, essa foto é maravilhosa, esse menino lutando contra o fogo, né? Então, a gente viu agora no Havaí, na Espanha, na Grécia, né? Uma ilha, quando pega fogo, ninguém sai direito dali, né? Então, é complicado. E aqui, essa foto, para mim, ela mostra uma coisa. A gente tem um sistema de você tira da natureza, produz e descarta, né? Então, esse processo que vem desde a Revolução Industrial, se a gente esquecer um pouquinho da produção que está no meio, a gente já vai falar sobre isso, mas essa coisa que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem noção de como a gente está usando recursos na maioria das coisas que a gente faz. Por exemplo, todo mundo toca seu celular todo ano e não tem noção
como usa materiais de mineração, né? A gente tem uma discussão muito grande sobre carro elétrico, mas ninguém discute essa corrida que está tendo por lítio, cobre e níquel no mundo, né? E o impacto ambiental, porque o segredo de você cuidar do planeta é a matemática, né? Então, o passo que você vai dar tem que ser melhor do que você dava anteriormente, né? E o que acontece? E o que você pega, produz e descarta, essa foto, acho que ela mostra bem essa realidade, porque, assim, cada ser humano, por ano, produz, em média, 381 quilos de lixo. Então, se tem 5 pessoas na sua casa, são 2 toneladas de lixo todo ano. E essa foto, acho que retrata muito a realidade do Brasil, porque, infelizmente, 1/3 dos municípios tem lixões abertos como esse aqui, né? E você vê o mar, né? Então, não é só plástico, mas roupas, né? Então, assim como o mar está começando a ficar cheio de lixo e de roupas, né? Plástico, né? Nós estamos próximos de ter mais plástico no mar do que peixes, né? E, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado para o mar não virar um rio Pinheiros, porque essa foto aqui, eu acho que ela exemplifica bem. E se nós estamos há 40, 50 anos tentando limpar o Tietê e o Pinheiros, não conseguem ver que é caro, vocês imaginam a hora que uma baía da Guanabara representar todo o mar, né? Então, eu não sei vocês, mas seja que praia eu for, em qualquer lugar no Brasil, você vai lá, tem um plástico, né? Não pode, tem plástico em todo que é lugar. Essa foto ela é interessantíssima, porque esse coitadinho do peixe morreu e eles tiraram de dentro do peixe esse monte de plástico. Então, assim, a gente tem peixe, tartaruga, e quem fez a administração de empresa fugiu de biologia, de química e de física. Eu fugi. Mas agora, tendo que estudar sustentabilidade, parece o karma, né? Agora eu tenho que estudar mais. Aquele conceito velho de cadeia alimentar, né? O que a gente está vendo aqui, o coitadinho do peixe, ele foi comer esse monte de coisa e morreu. Acontece com tartaruga, né? Agora, o que está acontecendo com a gente, né? Microplástico, tem as substâncias tóxicas eternas, né, que nem do Teflon, está tudo dentro da gente, né? Então é isso que a gente precisa pensar. E não é só nós que estamos sofrendo, né? Todos os bichos, animais, toda a forma de vida também está sofrendo por essa forma não racional de viver, né? Então, a gente tem esse ursinho aqui, morrendo de fome, e eu coloquei isso porque acho que foi essa semana passada, eu li essa matéria, que eu achei, que nem eu falei que há 4 anos atrás falar de evento extremo era estranho, eu achei essa matéria meio estranha, porque você fala assim, falando assim, ó, derretimento transforma Ártico em zona de disputa entre Rússia e OTAN. Eles estão discutindo que daqui a 20 anos vai descongelar o Ártico, e eles já estão discutindo as rotas marítimas, mineração e produção. Gente, aquilo ali é uma área que não tinha nada, gelo, quem ia em churrasco, né? Hoje não é legal, mas assim, churrasco sempre tem aquela bacia cheia de gelo que você põe a cerveja, né? Se você chegar no início, a cerveja não está gelada, no meio está gelada, no final virou água, né? É isso que vai acontecer, a hora que o Ártico e a Antártica desgelar, esse gelo vai para algum lugar, né? E essa discussão irracional, né, de usar o Ártico, eu achei um pouco hilária. Eu li isso aqui e falei, gente, que coisa maluca, né? E qual que é o remédio para tudo isso, né? Esse palavrão que chama descarbonização da economia. E esse palavrão, ele é uma coisa muito doida, porque é como se a gente pegasse um carro que está funcionando, não furou o pneu, você está dirigindo ele, e você precisa trocar o motor desse carro com ele andando, né? Porque, assim, nós não vamos ter que descarbonizar a economia porque ela não está funcionando. Não, você pega um motor a diesel, ele é eficientíssimo, né? O problema é o gás que ele solta. Se tiver uma caminhonete a diesel aqui, em 10 minutos vai todo mundo embora, que não vai aguentar ficar aqui, né? Agora, essa transformação, ela não tem lógica econômica, por isso que ela é mais difícil, né? E ela exige de todo mundo aqui sacrifício por um lado, ela não é barata, ela vai gerar inflação, então os problemas sociais vão ficar mais complicados, né? E fica difícil, a gente se imaginar, quando a gente está falando de empresas, como é difícil a posição de um CEO, né? Porque ele tem uma fábrica que funciona, está tudo direitinho lá, ele precisa transformar aquilo, né? Só que o cara ele é cobrado diariamente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e essa mudança demora. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? E o outro desafio está aqui. Aqui a Fernanda conhece melhor do que eu, mas o que você tem aqui? É a emissão de carbono per capita, né, por países, por renda. Então, o menorzinho são os países de baixa renda, média e alta. O que vocês estão enxergando aí? Então,
o país de baixa renda, ele emite 0,3 toneladas de carbono por pessoa, né? O de média renda, ele produz 10 a 12 vezes mais. Agora, o de alta renda, ele produz 30 a 40 vezes mais, em média, do que de baixa renda. Então, qual que é o nosso problema? Essa descarbonização, além desse desafio econômico, ele tem um desafio seguinte: quem consome muito é quem tem muita renda, que precisa mudar seus hábitos, né? Então, assim, e quem é o dono da bola da economia mundial são os países ricos. Então, são eles que precisariam fazer as maiores mudanças, e eles não estão fazendo, né? Então, assim, esse é um segundo desafio. E o outro ponto aqui, eu sei que tem muita gente otimista, eu gosto de ser muito realista, né? Então, você fala assim, da Revolução Industrial até hoje, 58% de toda emissão de carbono foi emitida entre 1850 e 1989. Tá? 1989, para mim, é um ano simbólico, porque foi quando acabou, o Muro de Berlim caiu, acabou a Guerra Fria, né? Então, quando acabou a Guerra Fria, o mundo começou a esquentar, porque nos últimos 30 anos, a gente emitiu 42% de todos os gases de efeito estufa que a gente emitiu nos últimos 200 anos, né? Então, assim, por mais que a globalização que ocorreu depois da queda do Muro de Berlim foi boa, o PIB cresceu 4 vezes, a pobreza diminuiu, etc. Isso teve um preço para o planeta que a gente precisa repensar, né? E aqui que está esse desafio da descarbonização. Só que para ela ser feita, ela precisa ser entendida. Eu adoro essa frase do Steve Pinker, que é um psicólogo de Harvard, que ele fala assim, a maldição do conhecimento. Alguém conhece? Já ouviu falar desse termo? Então, o que é a maldição do conhecimento? Quanto mais você conhece alguma coisa, menos você se lembra de como foi difícil aprendê-la. A dificuldade de imaginar que o outro não sabe o que você sabe. É o famoso javanês de médico, advogado, engenheiro, né? E do pessoal de sustentabilidade também. Quem não foi no médico, o cara pega aquele, fica olhando o exame e tal, e dá aquele termo técnico, né? E você fala assim, vou morrer, né? Você fala assim, não, você está com gases, está com dor de barriga. Então, assim, essa dificuldade da comunicação, ela acompanha a comunicação ambiental. Por quê? A comunicação ambiental, ela começou com os grupos ativistas na década de 60, 70, veio com a academia, a comunidade científica, os órgãos intergovernamentais foram começar a ser criados a partir da década de 70 e vieram com uma linguagem também muito hermética, né? Os governos e, finalmente, as empresas. E o que está acontecendo? Esse monte de coisas complicadas, que a gente chama de ESG, COP, ODS, efeito estufa, biodiversidade, ninguém está entendendo. Eu só posso confirmar que eu estudei muito isso, e você fala assim, e por ser da área de comunicação há muito tempo e tal, a gente não está fazendo as pessoas entenderem. E se elas não estão entendendo, como que elas vão mudar? Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem. E eu acho que esse que é o maior risco. Então, assim, eu queria dar essa introdução, e agora você vai falar do desafio social, tá bom? Boa. Obrigado. Bom, eu vim, na verdade, trazer mais pergunta, inquietação, questionamento, porque não vou fazer apresentação, acho que é muito uma conversa que a gente pode ter, porque a gente está falando de um espaço de criação, e a gente está falando de profissionais que hoje estão literalmente na ponta, mostrando o que vai sair lá na TV, o que vai ser consumido no jornal, o que vai ser consumido nas redes sociais, e principalmente o que vai ser consumido nas redes sociais. Que hoje é isso, todo mundo, em qualquer lugar que você passa, vai estar pelo menos com o Facebook ali passando, rodando feed. E aí eu sempre fico me perguntando como a gente alimenta esses feeds. O que a gente coloca, o que a gente oferece para as pessoas consumirem. Porque se o grande problema, se a grande crise que a gente vive hoje do antropoceno é o consumo, a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala são responsáveis por isso. A gente fala o que as pessoas vão consumir. A gente provoca as pessoas a consumirem. Mas o que a gente quer que seja consumido e de que forma? E eu acho que isso é uma responsabilidade muito importante da gente entender. Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. De como a gente entende a responsabilidade, enquanto criativos, do que a gente quer construir de futuro. Porque hoje, se tem um grupo que pode e tem um potencial gigantesco para pensar essas possibilidades de futuros, são os profissionais da criação, são os profissionais da publicidade, são os profissionais que estão literalmente dentro da casa das pessoas.
conversando no dia a dia, conversando com a pessoa que não sai de casa, conversando com a pessoa que está lá no hospital. E aí você fala assim, Marcelo, mas isso é óbvio, a gente já ouviu isso todas as vezes, todas as palestras que a gente foi, desde a faculdade, todo lugar. E sim, o óbvio precisa ser dito, cada vez mais. Porque a gente chegou até esse lugar, a gente está na grande crise, dessa grande emergência climática, porque a gente parou de dizer alguns óbvios. Então a gente sabe que se a gente continua um processo de consumo desenfreado, consome, a gente ouvia lá na escola, olha, esse combustível é fóssil, então ele acaba. E a gente, tudo bem, é fóssil, acaba. Aí ouve de novo, ah não, mas está tudo bem, é fóssil, acaba. E agora? A gente chegou no esgotamento do planeta. O que a gente faz? O que acontece depois do fim? Então a gente repetiu tantas vezes o óbvio que a gente cansou. Só que ele precisa ser dito mais uma vez. A gente precisa reforçar isso. E eu acho que, quando eu comecei a trabalhar com mudanças climáticas, foi exatamente esse soco na cara que eu tomei de ouvir o óbvio. Eu trabalhava com educação numa ONG terceiro setor, e aí eu recebi o desafio de ir para a Espanha, entender o que era COP, todas essas palavras, ESG, greenwashing, todo esse monte de nomenclatura, 1FCCC, NDC, Acordo de Paris, artigo X, artigo Y. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, caraca, a maioria das coisas que está sendo falada aqui, eu sei. Só que tem um monte de palavrinha difícil ali, que parece que me emburrece. Parece que eu não sei. Quando eu falo assim, vou lá na periferia de Manaus, falo assim, galera, evento extremo, aquecimento global, planeta está esquentando, onda de calor. Pô, não sei, me dá uma aula sobre isso. Fala assim, cara, tá um sol até o Tucupi o mês inteiro. Vai falar assim, sim, ano passado estava mais ou menos, esse ano aumentou. Então ele sabe que esse ano aumentou a temperatura. Ele sabe que o clima mudou. Só que ele não sabe, às vezes, a palavrinha bonitinha ali que vai sair no lugar. E, às vezes, a gente quer comunicar com a palavra bonitinha para ter a coisa mais bonita para o cliente e esquece que a pessoa que está ali, ela não vai entender. Então, é importante encontrar esses meio termos. Como a gente consegue chegar no cachorro caramelo do clima, sabe? Acho que essa é a grande missão que a gente tem. Como a gente consegue chegar nesse lugar. Eu gostei muito da identidade desse ano, porque é isso. Não é sobre sustentar algo para chegar num futuro. É sobre entender o que aconteceu lá atrás. As pessoas, elas só conseguem compreender algo, elas só conseguem consumir algo que lembra alguma coisa dentro delas. Ontem, inclusive, fica a recomendação, eu falei no podcast do Mamilos sobre ansiedade climática. Ouçam, tá bem legal, não é porque eu estava lá, não. Mas estava falando sobre isso, e aí é isso, ansiedade climática, mais uma palavra. Eu falei assim, cara, sabe como eu resumo a ansiedade climática? Toda mãe preta tem medo de chuva na favela. Ansiedade climática, não é uma palavra nova. Na hora que choveu, ela vai falar assim, cara, e se minha casa desabar hoje? E se a telha voar? E se a tampa da caixa d'água for parar lá na casa do vizinho, bater no outro, matar o cachorro do vizinho? Ela não sabe o que é ansiedade climática, mas ela sabe o que é o medo da chuva. O que é a chuva cair e você falar assim, cara, será se a minha casa vai ficar de pé hoje? Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente voltar alguns passos. A gente voltar a dizer o óbvio. A gente voltar a comunicar com as pessoas, às vezes de igual, mas também, às vezes, na diferença. Entender que o que eu sei, não necessariamente o outro sabe. Entender que acho que hoje tem um grande desafio nas corporações, e quase sempre, quando eu chego, eu lembro quando eu comecei a dar consultoria para as grandes corporações, chegar e falar assim, caraca, eu vou chegar para conversar. Agora mesmo, a gente fez uma pesquisa junto com a Globo, já está no ar, sobre justiça climática. Está no ar no globo.pesquisa.com. Também essa pesquisa está bem completa, linda, fala sobre mercado, fala sobre os canais. Foi uma pesquisa quali e quanti, e depois a gente fez algumas notas de recomendação. E foi muito massa, porque você fala assim, pô, TV Globo, esse grande canal, etc. Só que quando a gente foi fazer a quanti, chegava nas pessoas, todo mundo sabia dos assuntos. Eles falavam assim, não é... Quando você chega uma pergunta, o que é ESG?
Chegava lá, 70% não sabia. Você falava assim, sabe a importância de ter uma empresa onde a gente valoriza as práticas ambientais? Ah, sei. Ah, sabe a importância da gente ter mulheres nos cargos lá de liderança também? Ah, isso eu sei. Ah, sabe a importância de trazer e criar uma cota racial, de na hora do estágio, às vezes flexibilizar alguma coisa? Sei. Só que não sabe o que é o termo. Então, acho que é tipo assim, vamos abandonar os termos? Não. É importante a gente dialogar nos dois lugares. Eu sempre brinco que, às vezes, meu grande trabalho é ficar sendo tradutor. Então, eu chego lá na favela e falo assim, galera, é isso, isso, isso aqui, o bagulho é doido, nós temos que ali ocupar aqui, vai por aqui, vamos por ali. Aí eu chego aqui e falo assim, bom, gente, é muito importante a sustentabilidade corporativa das nossas empresas, os nossos negócios estão aumentando. Então, assim, eu tenho que estar nos dois lugares, conversando com as duas pessoas. Mas essa não deve ser uma missão minha. E eu acho que é uma missão de cada um. Como a gente consegue, às vezes, largar um pouco e falar assim, pô, que forma eu consigo falar com essa pessoa? Que forma eu consigo comunicar? Porque isso não é um desafio só sobre sustentabilidade. Isso é um desafio sobre humanidade. Isso é humanizar as nossas relações. Conseguir comunicar com a maioria das pessoas, que nunca vai ser com todos, é humanizar relações. Porque você está trocando conhecimento. E eu gosto muito do Paulo Freire, já estou encerrando, passei, né? Passei um pouquinho, rapidinho. Mas eu gosto muito do Paulo Freire, e eu uso isso muito no meu trabalho, e queria deixar isso assim como um fechamento, porque ele sempre traz isso, né? Ele fala assim, não tem como a gente ser só mestre. E eu acho que a publicidade peca muito nisso. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar como é que é. Olha aqui para mim, vou fazer aqui o meu case, assista. É ser mestre e aprendiz. Esses espaços de troca. E só tem como ensinar sendo mestre e aprendiz. Se eu não chegar, eu rodo bastante, passei agora um mês em Manaus, rodando todas as favelas daquela cidade. E se eu não chegar na casa da tia Maria, eu não tomo café. Mas às vezes eu tenho que sentar lá, tomar aquele café da tia Maria, ouvir ela falar dos filhos dela, da neta, me contar que a vizinha engravidou do outro, me contar o que está acontecendo ali, e eu vou ficar ali uns 40 minutos para poder falar assim, tudo bem, mas me conta aqui, como estão as chuvas aqui? E aí isso vai para a minha pesquisa e eu consigo construir, mas tem que ter um lugar de escuta, tem que ser mestre e aprendiz. E eu acho que esse lugar é muito importante hoje. O grande desafio é como criar uma relação humanizada. Como ser mestre e aprendiz. E assim a gente consegue dialogar sobre sustentabilidade. E assim a gente consegue alcançar vários públicos que a gente às vezes está achando, tipo, a pessoa nem está sabendo o que está acontecendo. Tá. O mesmo sol que a gente está sentindo aqui, o outro está sentindo ali. A diferença é que a gente está no ar-condicionado e tem gente dormindo no chão ali na Barra Funda. Mas é o mesmo sol. Como a gente para escutar isso? Como a gente comunica isso? E como a gente usa do nosso trabalho para movimentar o mundo. Porque eu acho que é isso. Hoje, a gente tem que desmistificar essa ideia de ativismo, até falando da minha própria organização, Greenpeace, que você chega, levanta o cartaz, isso aqui. Isso é importante, sim, tem uma contribuição. Mas às vezes o ativismo é fazer o nosso trabalho. Sabe? O ativismo às vezes é sentar na mesa ali, fazer sua campanha, fazer esse trabalho, montar seu post, montar seu programa, e isso é dizer o óbvio, mas é importante repetir isso sempre. Obrigado. Bem, eu vou mostrar para vocês, gente, alguns slides, porque nesse assunto que eu vou tratar é importante a gente ter imagem. Eu vou trazer um assunto que, dentro da sustentabilidade, eu considero um dos mais importantes, considerando o Brasil, o território onde a gente está, e que é pouquíssimo falado ainda, né? Então, eu coloquei até esse título, uma sustentabilidade que importa na realidade brasileira. Bem, só para falar quem somos nós, né? Nós somos um escritório de arquitetura paisagística, nós temos 50 arquitetos, 200 projetos em andamento, a gente só trabalha com vegetação nativa brasileira e com paisagismo embasado em ciência. Quem toca o escritório sou eu, Alessandro, sou botânico, Alessandro é arquiteta. Esse é um livro que nós lançamos ano passado, que demorou 7 anos para escrever e que conta como que a gente poderia repensar essa questão da relação entre a humanidade e a natureza nativa no Brasil.
Mas começando, né? A gente é um país urbano, todo mundo sabe, mas é um país extremamente urbano, quase 90% das pessoas moram em cidades, isso não é pouco. Ao mesmo tempo, cidades que cresceram de uma forma caótica no século passado. São Paulo, em 1870, tinha 30 mil habitantes, hoje tem 20 milhões, né? Numa conurbação enorme. E cidades que, por isso, são pouquíssimo resilientes, né, com relação às mudanças climáticas e com poucas áreas verdes por habitante. São Paulo tem 2,6 metros quadrados de áreas verdes públicas por habitante. Essa foto que eu tirei do sujeito deitado no minhocão, eu achei que ele tinha passado mal. Eu fui lá olhar, mas não, ele estava tomando sol. Olha a garrafinha dele na frente, né? Então, você vê a falta do que é área verde na cidade. Isso é só um exemplo, claro, ainda diríamos suave, né? E a cidade tem, na sua parte formal e rica, uma perda da escala humana, uma perda crescente das áreas verdes, e nas áreas socialmente vulneráveis, uma substituição quase completa dessa floresta, porque as pessoas precisam morar e muito longe do centro, inclusive. Isso cria ilhas de calor, uma série de problemas. Cidades que não têm verde para você caminhar, né, calçadas que não existem porque viraram 1 metro quadrado de venda, em loteamentos. São Paulo, assim como Salvador, né, que tem uma igreja para cada dia do ano, São Paulo tinha um rio para cada dia do ano. E esses rios eram 100 anos atrás assim, hoje são assim quando não estão enterrados. E aí nos falta água, né, como alguns anos atrás. Mas o que eu quero trazer aqui, que é muito importante para vocês lembrarem, quando for trabalhar aqui em campanhas, tudo, é onde estamos. Esse mapa é muito interessante, ele é um mapa científico, ele mostra quanto mais quente a cor, maior a quantidade de espécies de plantas naquele local. Olha Estados Unidos, Europa, tal, né? Bem fraquinho de cor. Olha ali a região de Bali, Indonésia, que a gente ouve falar que é super forte de biodiversidade. Ok, tem uma manchinha vermelha escura. Amazônia, não tem mancha vermelha em cima da Amazônia, a não ser no Equador lá em cima, perto dos Andes. Agora, onde está a nossa mancha vermelha do Brasil? Exatamente entre as duas maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, onde está a maior parte da população brasileira. Esse é um dos locais de maior biodiversidade de plantas do mundo. Pra vocês terem uma noção de como a gente é rico, em apenas 1.000 metros quadrados de Mata Atlântica, a gente pode ter 144 espécies diferentes de árvores, enquanto na Europa, somente 5% das florestas que ainda existem tem mais de 6 espécies. Então, a gente não está falando de algo que é parecido, algo completamente assimétrico, né? 7-1. Essa imagem dessa floresta pobre é uma floresta nacional da França. E essa da Mata Atlântica é uma floresta de Mata Atlântica aqui na periferia de São Paulo, que eu tirei perto de uma ocupação. Mas, mesmo com todo esse potencial de natureza, essa riqueza incrível, cerca de 90% da vegetação urbana é de origem estrangeira. Quando eu falo urbano, é onde está o ser humano. Pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser na cidade. Aqui mesmo tudo é estrangeiro, se a gente olhar essa vegetação aqui. Então, isso é um absurdo, né? Isso provoca uma série de problemas que a gente sequer sabe. Você vai em qualquer loja de planta, só tem planta da África, da Ásia, da América Central, né? Você vai para a praia, vê esses jardins tão exuberantes, tropicais, 100% de planta estrangeira. A gente fala que o Brasil é o país das frutas. Das 20 frutas mais produzidas, só 2 são nativas, que é o maracujá e o abacaxi. Todo o resto aí, ó, fora o abacaxi do chapéu da Carmen Miranda, é estrangeiro, né? Porque a gente segue uma lógica de país que é exportador de frutas para o mundo rico, né? Então, a gente produz aquilo que eles consomem e fica com o resto. E não é que a gente não tem frutas maravilhosas na nossa biodiversidade, né? Essa é a perinha do cerrado, uma fruta que parece um pêssego, né, com a pele aveludada, que tem um gosto entre caju e limão, que é uma delícia. Guimarães Rosa falava dela. Hoje você pode ter R$1 bilhão, comer caviar do Mar Cáspio, se quiser, mas isso você não come. Isso é luxo de verdade, ninguém tem essas frutas nativas para vender. E o que a gente sofre hoje, muito grave na população brasileira, é o que a gente chama de erosão cultural, que é as pessoas não saberem mais o que é seu, o que é nativo. Puxa, manga é brasileiro? Claro que é brasileiro. Não, manga é da Índia. E banana? Também é brasileiro. Não, é da Ásia. O que é um cambuci, que deu nome ao bairro? É essa fruta que parece um disco voador. Ninguém mais conhece nada. A gente se tornou um estrangeiro em nossa própria terra, que é a mais rica do mundo em natureza. Um país como o nosso, que todo mundo ouviu falar nas sequoias, ou conhece gente que foi lá, ou já foi lá, mas ninguém conhece a maior árvore da Mata Atlântica, que é o Jequitibá de Camaquã, que é maior que uma sequoia e está abandonado numa fazenda de cacau falida.
Muitas dessas plantas que a gente usa estrangeiras, né, são invasoras, elas acabam entrando nos ecossistemas naturais e destruindo esse ecossistema. Isso é provado por ciência, que nem as jaqueiras lá no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem essa bolinha vermelha, que é a palmeira australiana Sea Forte, que invadiu o Trianon e um monte de floresta e destruiu essa floresta, provado pela ciência. Tudo por causa do nosso preconceito contra a vegetação nativa, né? E essa frase aqui é a seguinte, ela mostra que o Brasil, ele é um importador de plantas da Europa, Estados Unidos e Japão, que aqui são reproduzidas e reexportadas e consumidas, né? Ou seja, o país mais rico em natureza do mundo importa as plantas que ele usa onde tem humanos. E isso, ainda pagamos milhões de dólares de royalties. E aí, para simbolizar, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente Brasília, que tem 100% das plantas estrangeiras na frente do Ministério do Meio Ambiente, né? O país com a natureza mais rica do mundo. Isso é emblemático, isso não precisa mais discutir mais nada depois, né? Bem, aí eu vou falar de florestas agora, que acho que é o que o Ricardo me pediu que eu viesse aqui. Né? Quem já entrou em uma floresta nativa já sabe que uma floresta jovem é assim, né, gente? É tudo emaranhado, você tem que entrar com um facão, porque é tudo apertado. A nossa natureza é competição, cooperação, né? Não é uma competição ruim, é uma cooperação. Então, aqui é o antigo escritório que eu tinha. No telhado, eu fiz uma floresta nesse sistema de competição e cooperação. Eu plantei as árvores bem juntinhas, com espécies adequadas, nativas da Mata Atlântica. Depois de 8 meses, olha a quantidade de folhas. Olha como cresce rápido isso. Né? Isso é a natureza nativa em ação. Esse aqui é um outro exemplo de um projeto nosso, né? Que a gente tem feito muito esse trabalho de trazer para a cidade, de uma forma arqueológica, a paisagem que nós perdemos. Porque hoje a gente não tem mais acesso a tudo aquilo que os nossos bisavós, tataravós receberam, que é essa herança natural incrível. Eu brinco que o botânico, quando ele olha para uma floresta, ele consegue saber se aquilo está totalmente destruído. Agora, a pessoa que é leiga, é que nem ela olhasse uma casa, né? Então, ela olha aquilo, ela olha essa floresta, quer dizer, desculpa, gente, eu fiz o raciocínio errado. Seguinte, para o botânico, né, quando a gente olha uma floresta, é que nem olhasse uma casa que está ou demolida, toda em entulho, ou sem telhado, ou perfeita. Né? Para o leigo, aquela floresta sempre é perfeita, porque você não conhece como ela está degradada. Mas eu vejo a floresta, a Mata Atlântica que sobrou são só entulhos, por exemplo. Porque a gente já cortou todas as árvores grandes, já tirou os bichos, ela já fragmentou, ela já detonou. Então, o que a gente tem hoje são restos da vegetação nativa que são muito fracos e muito pobres, porque a gente destruiu tudo, mas ainda assim muito valiosos. E a gente tem que trazer isso de volta para as cidades. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o trabalho que a gente fez de restauração de um rio paulistano típico num empreendimento imobiliário aqui em São Paulo. Esse aqui é um empreendimento que é uma praça pública, lá no bairro do Brooklyn. Isso foi criado em cima de 6 pavimentos de garagem. É um riozinho que recria como eram os rios paulistanos 200 anos atrás, com uma Mata Atlântica em volta. Não sei se você consegue passar aí o PowerPoint. Não sei se dá para... passou. Né? Então, aqui a gente vê a água correndo, tudo. Isso a gente precisa ter nas cidades, né? Essa recriação da floresta, mostrando que a natureza nativa pode viver em harmonia com a cidade construída do século XXI. E as crianças, tirar as crianças do Black Mirror, né? As crianças hoje vivem enfiadas em celulares, essas coisas, e colocar na cidade lugares que elas possam entrar em contato com a natureza, seja de qual classe social elas forem. Aqui, de novo, essas fotos. E o legal desse empreendimento é isso, que ele é público, né? Então, os filhos dos pedreiros que construíram esse prédio, eles podem ir lá frequentar essa área. E era tudo garagem, né? Então, mostrando esse caminho que a gente pode trazer a cidade de volta com a Mata Atlântica. Mas eu vou mostrar aqui o trabalho que a gente fez de uma forma coletiva, né, em mutirão voluntário. Foi um trabalho com vários autores. Aqui fui eu, o Nick Sabei, o Sérgio dos Reis, mais um monte de coletivos e cerca de 300 pessoas, que é uma área degradada lá na Batata, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Esse era um resto de um terreno de uma obra que ficou com um gramado chinês em cima, depois que a construtora entregou, e virou um ponto viciado de lixo. A gente conseguiu uma autorização precária para fazer um plantio de uma Mata Atlântica aí, uma floresta de bolso. A ideia era plantar uma Mata Atlântica que não tem previsto em política pública em São Paulo, isso não existe na legislação, é uma coisa nova. E aí, quando a gente foi escavar o terreno, olha o que a gente encontrou, né? Isso é muito interessante para a gente ver
como a gente imagina que existem praças em São Paulo, mas na verdade são praças de mentira, né? Essas empresas, elas enterram o lixo, enterram o concreto e jogam uma camadinha de terra por cima e plantam uma grama. E aí você acha que essa área é permeável, né? Só que não é. Bem, depois de quebrar isso, a gente achou a terra preta original do Rio Pinheiros, ou seja, a burrice humana é tamanha que a gente enterrou, né, um dos solos mais férteis que existem em São Paulo, que é esse solo preto que tinha na beira do Rio Pinheiros, que era um solo excelente, a produção agrícola, tudo. E aí o mutirão voluntário que a gente fez já 18 florestas de bolso em São Paulo em áreas públicas. Essa daqui foram umas 300 pessoas no dia. Eu acho incrível essa foto das crianças correndo descalças, né, pela terra, num lugar que antes só tinha entulho, lixo, né, se reapropriando de uma forma orgânica da cidade. E aí o plantio recém-feito e 3 anos depois o tamanho da floresta, sem manutenção nenhuma. Isso é muito importante mostrar que, sim, é possível trazer a Mata Atlântica de volta para a cidade, é possível a gente tornar a nossa cidade uma cidade resiliente, com saúde pública, com educação ambiental para as crianças, que as crianças convivam com nossos pássaros, frutas, subam em árvores. É totalmente possível. O problema é que a gente precisa ter políticos que entendam isso, que façam isso como uma política pública. Então, a gente montou essa floresta de bolso lá, olha o antes e depois, sem apoio nenhum, praticamente, na manutenção dessa floresta por parte do poder público, né? Ela cresceu sozinha, literalmente, ali, né? O antes e depois. Isso aí, quem quiser visitar, está ali do lado do Sesc, lá de Pinheiros, né? Na Rua Pais Leme, super fácil de ir lá, tem metrô, tem trem, tem um monte de coisa. Né? E aí, trazendo isso para o mundo das marcas, né? Então, a gente trabalha já há algum tempo com a Heineken. A Heineken entendeu que a Mata Atlântica é um ativo muito importante de comunicação, que os jovens, somente querem que as cidades voltem a ter Mata Atlântica. E aí, a gente tem feito várias campanhas com eles. A última que a gente fez grande foi no Rock in Rio, que a gente fez vários espaços no Rock in Rio. Trouxemos uma Mata Atlântica com centenas de árvores, mais de 80 espécies diferentes. E o mais legal foi que a gente conseguiu brigar com o poder público lá, né? E isso foi depois plantado aqui, a pesquisa que a gente fez histórica. Isso é a Barra da Tijuca nos anos 60. Olha como a gente digeriu o território de uma velocidade muito rápida. Muitos de vocês aqui têm menos de 45 anos, né, que é a minha idade. A gente nasceu numa cidade que a gente acha que sempre foi assim, mas muito pouco tempo atrás não era assim. Né? Então, olha a Barra da Tijuca nos anos 60, a gente está falando de 60 anos atrás, é muito pouco tempo. Aqui onde a gente está, 100 anos atrás, passava onça. Né? Então, essa mudança que a gente fez foi muito rápida e agora a gente precisa reverter isso. Né? E aí a gente conseguiu plantar todo aquele material que a gente usou na campanha do Rock in Rio, a gente conseguiu achar um pedaço lá de uma área da Ilha de Calor, que é a cidade do rock, a cidade olímpica, que só tinha lixo, só tinha entulho, a gente tirou caminhões de lixo e plantamos a floresta lá, agora está crescendo. Então é isso, desculpa se eu prolonguei. Agora a Fernanda vai falar de uma das coisas mais complexas, que é mercado de carbono, né, Fernanda? É isso. Bom, o Ricardo trouxe um ponto muito importante aqui, que é nos tornamos estrangeiros dentro do nosso próprio país, e me faz lembrar, no início do meu trabalho na MOS, tínhamos uma agência de publicidade que era a nossa fornecedora, e eles usaram uma imagem de uma floresta com pinheiros para representar a Amazônia. E assim, gente, não... A Amazônia não é isso. E eu não julgo eles, acho que não é uma crítica, né? Mas é isso, a gente não conhece muito do nosso próprio país, né? E da importância que a floresta nativa tem para a biodiversidade, para o bioma do nosso, enfim, do nosso país, do planeta. Bom, não sei mexer nisso daqui. O que eu tenho que fazer aqui? Mas não seria esse. É o verde. Não, o maior. É o grandão de cima. Foi? É que acho que não está entrando. Não é essa. Bom, enquanto vamos entendendo aí um pouquinho da apresentação que eu trouxe para vocês, eu acho que o meu objetivo aqui né, como eu falei inicialmente, é muito mais falar né, não só falar desses desafios, mas também pensar em soluções,
em como o mercado de créditos de carbono pode ser uma possibilidade. Agora foi, obrigada. E diferente aqui do Ricardo, que trouxe algumas imagens importantes, né, sobre as consequências das mudanças climáticas, eu trouxe aqui imagens da nossa floresta amazônica, tiradas, né, num projeto da MOSA no passado. Então, acho que é para contrapor aqui um pouquinho do que a gente está falando, né, do que a gente quer salvar quando a gente fala de conservação da floresta nativa. Então, acho que a gente tem muito falado aqui do desconhecimento, né, da nossa biodiversidade, das questões sociais, enfim, do mercado, né, de carbono, que é o que eu venho falar aqui. Então, se eu sair aqui né, plantando uma sementinha, né, acho que o mercado de carbono é complicado, e eu entendo isso. Eu estou há quase 3 anos trabalhando na MOS, e eu acho que eu ainda não sei nem 1/3 de tudo isso. Mas se vocês saírem daqui falando, cara, existe isso, é uma possibilidade, eu acho que minha missão aqui está cumprida. E aí eu vou passar no verdinho, isso. Mas, para iniciar a nossa conversa, eu quero falar de uma forma muito breve o que significa compensação e o que são créditos de carbono a partir da conservação da floresta. Então, de uma maneira muito simples, a compensação é uma maneira de mitigar, de minimizar o impacto das nossas atividades enquanto seres humanos ao meio ambiente. E, nesse sentido aqui, né, falando de empresas, eu acho que todas as empresas têm a possibilidade de calcular, entender o tamanho da sua pegada de carbono e comprar créditos de carbono para neutralizar essas emissões. Vale reforçar que, no Brasil, nós atuamos no mercado voluntário de carbono, ou seja, as empresas não são obrigadas a neutralizarem suas emissões, diferente do mercado regulado na Europa, por exemplo, que já existe ali um limite de emissões. Se a empresa passa desse limite, ela precisa comprar, ela é obrigada a comprar no mercado. Se ela consegue se manter abaixo desse limite, ela pode vender os créditos. Então, é um incentivo ali em termos de emissões, né, da diminuição, da redução das emissões. E créditos de carbono nada mais são do que um certificado que comprova que 1 tonelada de CO2 deixou de ser evitada na atmosfera. Ou seja, são créditos que comprovam a não emissão de gases de efeito estufa, né, representado aqui principalmente pelo CO2. E os créditos de carbono utilizados na MOS são créditos a partir da conservação florestal, então, da conservação da floresta nativa. Deixa eu passar aqui. Então, o nosso objetivo é manter a floresta de pé. Esses projetos eles têm um papel fundamental nesse sentido, né, na luta contra as mudanças climáticas, por remunerar aquela região, a região amazônica, para manter a floresta de pé. Então, ao invés de um proprietário de uma área vender a área dele para alguma atividade de agronegócio, ele mantém ela em pé, recebe por isso, e a gente tem aí créditos sendo gerados a partir dessa conservação, dessa proteção da floresta. Então, eu acho que existem, né, no mercado de carbono diferentes créditos, né? Tem o de energia renovável, tem de aterros sanitários, mas eu sou defensora aqui árdua dos projetos de conservação, porque eles levam ali benefícios às comunidades que eu acho que outros projetos não conseguem. Então, existem iniciativas sociais e econômicas para manter essas comunidades enxergando essa importância de manter a floresta em pé. E por que conservação? Né? Por que a floresta amazônica? Por que conservar? Esse dado aqui, existem, né, diferentes dados, e dependendo da fonte e do ano, mas em 2021, por exemplo, 49% das nossas emissões de carbono no Brasil foram provenientes de desmatamento. Ou seja, se todas as empresas se tornassem carbono zero hoje, ainda assim teríamos um problema muito grande, que é o desmatamento, né? Sabemos, né? Vamos voltar aqui, acho que o Ricardo pode me corrigir, me complementar melhor, mas uma floresta madura como a Amazônia, ela tem um grande estoque de carbono. Uma vez desmatada, uma vez queimada, ela emite tudo isso para a atmosfera. Então, assim, é muita coisa. E é por isso que a gente olha para isso, né? Por isso que essa é a nossa escolha estratégica.
E aí, nesse sentido, aqui trazendo muito da perspectiva da MOS e do meu papel como coordenadora de marketing e sales lá, acho que o mercado vem dando pequenos passos nesse sentido de se tornar carbono neutro, principalmente, né, inclusive o publicitário. Eu acho que, nesse sentido, eu fico muito feliz de sermos procurados por agências que estão montando soluções às empresas, aos seus clientes, já carbono neutro, né, já pensando nesse pilar, já trazendo como parte da solução. Então, eu trouxe aqui até algumas marcas com quem nós já trabalhamos. Então, a Gol oferece hoje a possibilidade do consumidor comprar a sua passagem carbono neutro, e também tem rotas 100% carbono neutro, né, já de responsabilidade da própria Gol, que eu acho que é muito interessante, né, que é convidar o consumidor a fazer parte dessa jornada, a fazer parte dessa solução. A Heineken, né, você trouxe aqui o exemplo da Heineken, ela neutralizou toda a campanha de mídia do Rock in Rio com a gente, e a Hering, com o Festival Turá, também negativou, ou seja, ela duplicou a compensação dela para que o impacto seja ainda maior. Então, nesse sentido, a gente tem visto muitos movimentos, e aí, não tem aqui, eu acho que tem o slide, estava em outra apresentação, mas para fechar aqui, trazer um pouco desse olhar de quais são os principais desafios que a gente vem vendo ao longo desses últimos anos de existência da MOS. Vale lembrar que a MOS é uma empresa novinha, tem 3 anos. Acho que primeiro é o desconhecimento sobre o mercado, desconhecimento sobre essa possibilidade, e aí tanto do ponto de vista das empresas, que não sabe que a compensação é uma opção, não sabe o quanto isso custa, não sabe o valor que tem isso estrategicamente para ela, e um desconhecimento da parte dos consumidores, né? Então, a gente vê aí uma dificuldade de aderência a soluções carbono neutro, porque, é claro, o consumidor ali, ele tem outros atributos que ele leva em consideração antes de adotar a sustentabilidade como um ponto importante na tomada de decisão dele. E o segundo ponto é a construção, né, que eu enxergo assim como desafio, é a construção de uma agenda ESG de longo prazo, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Então, muitas empresas chegam até nós querendo fazer a compensação do ano anterior, né, entendendo ali a missão e querendo compensar, mas ela não consegue, muitas vezes, ela não consegue dar continuidade nessas iniciativas. Então, no geral, eu acho isso delicado, né, porque os stakeholders, os consumidores já esperam que ela dê continuidade, e fazer algo dessa importância, né, que é olhar para as mudanças climáticas e tomar partido disso, acho que, enfim, é importante, e a gente sente que os consumidores, investidores e, enfim, concorrentes estão cada vez mais cobrando isso das empresas, e não tem para onde fugir. Aí eu acho que eu complemento minha fala aqui também com a regulamentação do mercado. A gente vê aí ao longo desse ano, né, o projeto de lei avançando cada vez mais, parece ser uma das prioridades do governo atual. Vi nas últimas notícias que eles querem aprovar no Senado antes da COP28. Então, as empresas que já iniciaram essa jornada, elas já estão, né, um pouquinho mais preparadas, porque minimamente entendem a importância disso, mas aquelas que ficaram para trás, elas vão precisar correr um pouquinho atrás do prejuízo. E, enfim, acho que, claro, existirá todo um tempo de adequação, mas, com certeza, aquelas que já compensaram, já olharam para esse mercado como uma possibilidade, já conseguem enxergar isso como uma vantagem competitiva. Então, gente, vocês viram Obrigada. que assim, esse assunto... Obrigado, Fernanda. Esse tema, esse palavrão da descarbonização, esse desafio da sustentabilidade, eu acho que é um grande desafio para todo mundo, porque é mudar tudo, né? Então, vocês viram aqui como a gente viu algumas formas de olhar para esse problema e como ele é amplo, né?
Agora, talvez o que a gente entrega para vocês, plateia, né, que está comum no nosso discurso, é assim, que a comunicação é um dos maiores problemas, né? E a criação, né, a criação, seja da empresa, da agência, ou seja de quem for, ela precisa levar em conta, até que o Marcelo falou assim, a gente precisa falar com todos os públicos, né? Esse caminho, né, da solução da sustentabilidade não é para um público só, não é só para o rico, para o pobre, é para todo mundo. O nosso tempo, ele meio que estourou, eu vou fazer perguntinha rapidinha e papum para vocês, tá? Ricardo, as pessoas dentro de casa, até uma curiosidade assim, o que elas podem fazer de levar o verde para dentro de casa com esse cheiro de Brasil, né? Que planta você levaria? Que sugestão você dá aqui para todo mundo? O Ricardo, eu acho que eu vou aproveitar meu tempo e falar uma coisa que eu acho que eu não falei, que é muito importante, né? Então, vocês como criadores, vocês têm que lembrar que a gente precisa encantar a população brasileira para que ela ame e entenda aonde ela nasceu, né? O que nós somos donos, que é esse território com a maior biodiversidade do mundo. Se a gente não conseguir fazer com que as pessoas valorizem essa biodiversidade nativa, elas não vão valorizar o que sobreviveu aqui nesse país, a Amazônia, por exemplo. Então, é muito importante, né, que as pessoas tenham as plantas nativas como símbolo de beleza, sofisticação, de convívio, de nostalgia, ou seja, algo que convive com essa pessoa, para que ela veja aquilo como realmente valioso e queira preservar e queira votar em políticos que vão preservar o que sobrou no país, para deixar de ser aquela mancha de mato, no sentido pejorativo, que está lá longe, que é obrigatório por lei, ou que é uma coisa enfadonha. Não, é algo que participa das pessoas, né? Então, trazer vegetação nativa para casa é criar um ponto, um começo para a preservação do que sobrou no país. Gente, a gente não tem mais tempo. Então, não, então o tempo está encostado. Então, assim, o que nós vamos fazer rapidinho aqui? Eu vou sortear os 2 livros e a abelhinha, tá? Papum, e depois a gente vai tirar uma foto aqui, a gente vai ficar do lado, assim, todo mundo que tiver pergunta, dúvida, a gente conversa. Porém, então vamos lá. Quem é do signo de Virgem da plateia? Só tem uma? Então ganhou a abelhinha, vem aqui. Fácil. Obrigado, querido, obrigado. Qual que é o signo? Peixes. Que dia? Peraí, qual que é o dia do teu aniversário? Então você ganhou. 9 de... 9? 2, 9. Puta. Que horas você nasceu? 7h49. Mais cedo ganhou. E agora, qual que é o teu signo, Ricardo? Leão. Leão. Que Dia 2. 2 de agosto? 2 de agosto. Você? Então, 6 ganhou. Então, foi a maneira mais rápida que eu encontrei de sortear. Então, gente, eu queria muito agradecer o Ricardo, a Fernanda e o Marcelo, e agradecer a vocês. E eu acho que a classe é muito boa, mas não deu tempo de...